Olá, esse é um vídeo extra. Eu vou gravar falando sobre consignação a pedido da colega Bina e dos seus colegas da Universidade Itamar. Então vai ser um vídeo bem rápido, né? E assim, vou trabalhar estudando diretamente o dispositivo legal. Vamos estudar o artigo 800, a partir do artigo 890 do processo. Primeira coisa, eu quero chamar a atenção de vocês para o conceito. O que é consignação? Meus caros, a consignação consiste numa forma indireta de um devedor se livrar do vínculo obrigacional. Ou seja, do devedor se livrar da obrigação. Então, a consignação é uma forma do devedor se livrar da obrigação, independentemente da aquiescência do credor ou não. O pagamento por consignação constitui, então, modalidades de extinção das obrigações. Lembrando a vocês que obrigações você encontra lá no artigo 334 a 345 do Código Civil Brasileiro. Para fixar melhor, vou dar um exemplo a vocês de como funciona a consignação. O locador se recusa a receber o aluguel. O locador não quer receber o aluguel do inquilino, sob a alegação de que o valor está abaixo do que ele quer. Neste caso, abre-se então a oportunidade para o devedor manejar a ação de consignação em pagamento, ação consignatória, ou fazer a consignação extrajudicial. Então acompanhe comigo o que diz o artigo 890 do Código de Processo Civil. Nos casos previstos em lei, poderá, não é deverá, poderá o devedor ou terceiro requerer com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. A consignação do valor de R$1.000 ou a consignação de um relógio. Tratando-se, diz o parágrafo 1º, tratando-se de obrigação em dinheiro, imagina o valor de R$1.000, poderá o devedor ou terceiro, pode ser o devedor ou terceiro, optar. Aí, meus caros, é uma opção, optar pelo depósito em quantia devida. Eu posso fazer lá o depósito de R$1.000 em estabelecimento bancário oficial, onde houver, situado no lugar do pagamento, onde deveria ser feito o pagamento, em conta com correção monetária, cientificando, preste atenção, que você tem que notificar, você tem que dar ciência ao credor, mas através de qual meio, professor? Através da carta com aviso de recepção, aviso AR, aquela tradicional carta AR, assinado, dando prazo ao devedor, ao credor para manifestar-se no prazo de 15 dias pela recusa do recebimento. Então, o credor terá o prazo de 10 dias para manifestar sobre a recusa do recebimento. Parágrafo 2º diz o seguinte: decorrido o prazo referido no parágrafo anterior,
sem a manifestação de recusa, reputar-se-á o devedor liberado da obrigação. Se o credor não manifesta, vence os 10 dias, reputar-se-á liberado o devedor da obrigação. O devedor não tem mais obrigação de débito, ficando à disposição do credor o valor, a quantia depositada em conta bancária. Diz o parágrafo 3º: ocorrendo a recusa manifestada por escrito, preste atenção que o dispositivo legal fala que a manifestação deve ser escrita. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, você vai responder, credor, ao estabelecimento bancário, o devedor ou terceiro poderá propor dentro de 30 dias. A ação de consignação, instruindo a petição inicial com a prova do débito. Vai juntar lá o recibo do depósito que você fez, com a prova do depósito e da recusa. Você junta lá a recusa do credor e o depósito do valor que foi creditado. Compreenderam? Muito bem. Diz o parágrafo 4º do artigo 890. Não proposta a ação no prazo do parágrafo anterior, não proposta a ação no prazo de 30 dias, ficará sem efeito o depósito que o devedor fez. Ficará sem efeito o depósito que o devedor fez. Ficará, preste atenção, ficará sem efeito, podendo levantá-lo o depositante. Aí o devedor pode ir lá e retirar o dinheiro, porque ele não propôs a ação dentro do prazo estipulado pela lei, que é de 30 dias. Você não pode esquecer que você tem que você tem que colocar junto à petição inicial o recibo de depósito e também a recusa do recebimento pelo credor. Artigo 891. Artigo 891. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento. Você vai requerer a consignação no lugar que você deveria pagar ao credor, cessando para o devedor, terminando para o devedor, tanto que se efetue o depósito, os juros e os riscos, salvo se for julgada improcedente. Se a consignação for julgada improcedente pelo juiz, aí não há que se falar em término da obrigação. Vamos novamente para você entender? Vamos lá. Deixa eu pegar o parágrafo primeiro. Parágrafo único primeiro do artigo 891. Quando a coisa devida for corpo que deva ser entregue no lugar em que está, poderá o devedor requerer a consignação no foro em que ela se encontre. Novamente, para vocês entenderem, quando a coisa devida for corpo que deva ser entregue no lugar em que ela está, imagine que é um caminhão, norquiscando isso, um caminhão. E esse caminhão se encontra na cidade de
Itaúna, porque é lá que ele está guardado, arrumadinho, lá em Itaúna. Então, quando a coisa vida for o corpo que deve se integrar no lugar em que ele está, é o caminhão, ele está lá em Itaúna, poderá, e não tem como locomovê-lo, ele é um caminhão que serve como palco para show, está fixo, simplesmente é usado simplesmente como coisa fixa, né? Quando a coisa devida for o corpo que deva ser entregue no lugar em que está, poderá o devedor requerer a consignação no foro em que ela se encontra. Então, no foro de Itaúna que eu vou propor a consignação, porque é lá que se encontra o caminhão que serve como palco para show. Compreenderam? Agora, vou só voltar no caput. Requerer-se a consignação no lugar do pagamento, onde tem que ser feito o pagamento. Cessando para o devedor, encerra para o devedor, tanto que se efetue o depósito, tem que fazer o depósito, os juros e os riscos, salvo se for julgada improcedente. Se for julgada improcedente, não há que se falar em término da obrigação. Muito bem. Artigo 892. Tratando-se de prestação periódicas, primeiro mês, agosto, setembro, outubro, novembro, uma vez consignada a primeira, paga a primeira através de consignação, pode o devedor continuar a consignar no mesmo processo e sem mais formalidades. As que se forem vencendo gradativamente, desde que os depósitos sejam efetuados, preste atenção, até 5 dias contados da data do vencimento. Professor, o senhor pode dar exemplo? Posso. Então, acompanhe comigo. É o artigo 892. Tratando-se de prestações periódicas, prestações mais de uma. Eu tenho uma prestação que vence em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tratando de prestações periódicas, uma vez consignada a primeira, consignei a do mês de maio. Muito bem. Pode o devedor, continuar a consignar, continuar o processo de consignação. No mesmo processo, um só, não vou abrir vários processos de consignação, não. No mesmo processo e sem muitas formalidades, só efetuando o depósito, as que se forem vencendo, desde que os depósitos sejam efetuados até 5 dias contada a data de vencimento. Se venceu o dia 10, até o dia 15 eu tenho que efetuar o depósito, sem muitas formalidades, Meus caros, essa repetição é para ajudar você a ter uma melhor compreensão. Então, às vezes, a pessoa repito para que você entenda, para você não tenha mais dúvida quanto a esse conteúdo. Esse é o primeiro vídeo extra e no próximo bloco nós vamos estudar o artigo 893. Um grande abraço, até o próximo bloco, se Deus quiser.